Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Olha para esse bonitão, essa vitória está do seu lado. Fala assim: poxa, você é uma pessoa feliz, igual eu. Amém. Queridos, antes da gente, obrigado. Antes da gente iniciar a palavra no seu coração, quero apenas fazer um apontamento sobre o que a Paula acabou de dizer. Nós tivemos nesses 3 últimos domingos, eles assim foram muito poderosos para a gente. Nós tivemos aqui a pastora Vera, trouxe uma palavra desafiadora, fé. Você lembra que ela disse para a gente? Ela disse assim: eu vejo vários embriões. Quem lembra disso? Levanta a mão. Vários sonhos de Deus assim realizar. Falou assim, coisas que a gente nem imagina, a gente nem pensa, nem passou na nossa mente, mas Deus deu para a gente. Então eu quero relembrar essa palavra e dar uma olhadinha nesse gritão. Fala assim: você é um embrião, você tem uma potencialidade dentro de você para cumprir algo. Diga para ele: para cumprir algo da parte do Senhor. Mas o apóstolo Anselmo, quando ele esteve ministrando para a gente, eu guardei uma palavra que ele disse que para mim foi desafiador. Eu quero que você abra aí Mateus, capítulo 17 de Mateus, no versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Senhor? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? De seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança com os ovos, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará o estar, tomando-o e dando-o por mim e por ti. Eu me lembro que o apóstolo Anselmo ele disse algo para a gente. Ele disse assim: Deus só multiplica aquilo que ele cria. E ele, quando estava aqui naquele dia, ele pegou uma nota, ele me desafiou para que nós olhássemos a nota e disse assim: Deus não vai multiplicar o dinheiro, mas Deus multiplica aquilo que ele cria. E nesta cena, olha que coisa incrível. O que era mais fácil para Jesus falar? Cresça o dinheiro ou apanhe-se o dinheiro da boca de um peixe? Eu me lembro que ele disse da sabedoria de Jesus, porque a gente sabe pelo fato da história que muitas embarcações, com o passar de um tempo, elas vão afundar. No fundo do oceano ficam ali alguns tesouros. E é tão incrível que Jesus ele diz o seguinte: existe um peixe que nadou no meio de alguns tesouros de algum barco e que possivelmente pode ter comido no estar. E esse peixe, a quem Deus dá o comando, piscou o anzol de Pedro. E Pedro então tira o peixe, e o que ele precisava estava na boca do peixe. O que Deus está movendo? Aquilo que ele queria. E conversando com os pastores, eu falei com ele assim: eu tenho uma sensação de que nós estamos para poder viver um tempo onde o Senhor há de prosperar a todos. E essa obra que nós estamos iniciando, ela é uma obra que vai nos ensinar alguma coisa. Eu estava aqui orando e olhando você, e me veio a lembrança e o fato de que nós estamos juntos há quanto tempo? 15 anos, alguns mais, alguns menos, mas nós já caminhamos junto ao outro. Todo domingo nós reunimos aqui. Todo domingo você vem para ouvir o Evangelho. Todo domingo a gente vem para poder aprender algo. A nossa responsabilidade, minha, dos pastores, é ouvirmos a Deus e falar daquilo que Deus fala com a gente, para que fale também no seu coração. Mas é mais do que apenas ouvir e falar, é ouvir, reter e obedecer, para que a nossa vida seja um testemunho vivo que inspire vocês
andar de boa maneira. Mas, neste momento em que nós estamos vivendo, eu e vocês, nós vamos aprender juntos. Nós vamos aprender juntos a movermos em fé. Nós vamos aprender juntos ao poder de um sacrifício. Nós vamos aprender juntos a não reter, mas entregar, para que os embriões se manifestem, para que portas de oportunidade surjam, para que cada um de vocês experimente em Deus um lugar onde Ele quer estabelecer-se. Eu já tenho visto isso acontecer no nosso mundo. Irmãos, irmãs, estão se prosperando porque Deus está abrindo porta de empregos para eles. Pessoas que jamais imaginavam estar em determinado lugar e Deus os estabelece. Eu já tenho visto isso acontecer. E o meu coração e dos pastores, nós nos enchemos de fé, porque nós vamos viver uma aventura juntos. Nós vamos aprender que todo recurso que nós precisamos para levantar uma igreja ou para influenciar uma cidade está na boca de Deus. Ok? Vamos lá? Primeira coisa, quando Jesus ele estava lá, encontrou os seus discípulos, chamando o discípulo e chamou Pedro. Pedro, o que Pedro fazia? O que Pedro fazia? Ele pescava. E Deus chamou a atenção de Pedro como? Através de quê? Através de uma pesca. Que pesca que foi? Maravilhosa. Muitos peixes. Deus chamou a atenção em multiplicar os peixes de Pedro. Mas quando os peixes foram multiplicados, acertadamente você pode pensar assim: aquele dia, talvez, ele fez em valores o que ele faria em um ano de trabalho. Mas Jesus tinha algo maior para Pedro. Jesus não queria apenas multiplicar recursos de Pedro. Porque o que Jesus faz depois para Pedro? Qual foi a pergunta que Jesus faz para Pedro? Que quer fazer dele o quê? Pescador de homens. E aquele momento, diante da maior pesca da vida de Pedro, Jesus chamou a ele para mudar de ramo. E agora faria dele um pescador de homens. O que é melhor dessa história? É viver debaixo de uma palavra de Deus. E nós temos uma palavra de uma conquista de uma cidade. E eu sei, a minha casa, a minha família, nós estamos sendo chamados para poder vivenciar com o tempo. Talvez nem eu, nem vocês ainda vivemos isso. Quantos de vocês acreditam nisso? Levante a mão. Quantos de vocês creem nisso? Hoje eu quero falar com vocês a respeito das minhas meditações de Mateus. E quero convidar você para abrir o seu texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Ou melhor, vamos abrir em Marcos. Marcos é mais detalhado. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Marcos 9, a partir do versículo 14. A história que nós vamos ouvir, ela é contada em 3 evangelhos. Você vai encontrar ela em Mateus. Em Mateus 17, no capítulo 17, você encontra a narrativa da história. Marcos capítulo 9, você também escuta a respeito da narrativa dessa história. E o outro texto é o texto de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 37. Lendo a história na perspectiva de entendimento e visão de Mateus, também de Marcos e de Lucas, traz para nós algumas informações riquíssimas a respeito dessa história, que não é a história de um menino, ou de um pai, ou de discípulos, mas é a minha e a sua história. Olha lá, quem já achou? Em Marcos 9,14 diz: glória a Deus. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes fui lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes daí. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu o menino. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Senhor, nós somos totalmente dependentes de você. É para entender tua palavra, é para compreender teu coração. Nós nos colocamos inteiramente em tuas mãos, e que o Senhor nos fale e ministre ao nosso coração. Você, Pai, que conhece o coração do homem e da mulher, você que conhece os nossos pensamentos, sabe de onde viemos e para onde vamos. Abre os nossos olhos e fale o nosso coração. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Eu fico imaginando a cena. Eu fico pensando, e por isso eu fiz questão de fazer a leitura pausadamente, para que a sua mente talvez pudesse captar bem a imagem que estava diante dos olhos de Jesus, que estava diante dos olhos de um pai, de um filho, de uma multidão de discípulos. Vem comigo. O que nós temos aqui? Uma cena. Aquele dia, o que eles viram? Um menino, que Lucas faz questão de informar que esse menino era um filho único. Então eles estão olhando um menino, um filho único, que desde a sua infância ele era atormentado por demônios. Mas pela cena, eles também viram um pai, que é um intercessor, desesperado na sua fé. E este pai, tão desesperado, ele vai buscar ajuda, ele vai até os discípulos de Jesus. É importante que a gente saiba que os discípulos de Jesus já tinham experiências de expulsar demônios. Era algo que eles já estavam fazendo. Era algo que era comum para aqueles discípulos, e possivelmente aquele pai também sabia disso, e ele, desesperado, aflito, ele vai buscar ajuda a um filho, um pai intercessor, porque aquele menino, além de estar sendo perturbado por demônios, aquele menino não falava e também não ouvia. Então o pai
se levanta a fim de buscar ajuda para o seu filho. E naquela cena, quando ele vai até os discípulos fazem de tudo. Eles oram, invocam o poder dos céus, falam em nome de Jesus, eles fazem de tudo para poder expulsar aqueles demônios, e de repente eles não conseguem expulsar. Então aquele primeiro ambiente, que é um ambiente do desespero de um pai, do sofrimento de um filho, da euforia de discípulos. Por que euforia de discípulos? Porque se a gente olha, quando Jesus enviou os discípulos, comissionou 70 para ir em cidades, Jesus disse para que eles pudessem entrar nas cidades, expelir os demônios, curar os doentes. E quando eles voltam da missão, você percebe que eles estavam eufóricos, cheios de alegria, entusiasmados, e eles diziam para Jesus: puxa, que barato, que legal, nós fomos, e pelo teu nome, pela autoridade do teu nome, os demônios se submetem. Eles narram algo que fez com que o coração daqueles homens, daqueles discípulos, ficasse em êxtase. Havia alegria, havia esperança, havia fé no coração dos discípulos. Mas de repente aqueles discípulos estão lutando, estão fazendo de tudo o que eles faziam, usando todas as técnicas que eles viram Jesus fazer, e aquele demônio temava e não sair daquele menino. Então o que acontece nesse ambiente? Aquele ambiente onde havia um pouco de esperança vai se murchando a esperança. Aonde se havia um pouco de fé, vai se perdendo a fé. E eu fico imaginando que aquele ambiente de multidão, de pai, de filho, de discípulos, agora eles estão envolvidos com algum tipo de sentimento. O que está na mente deles, o que perturbam eles? Talvez o medo, o fracasso, a incapacidade de gerar ou de fazer algo. Eu olho um ambiente muito hostil, eu olho um ambiente muito carregado, eu olho um ambiente de desespero, já não mais no filho ou no pai, mas também no discípulo. Mas olha só que interessante, o ambiente está armado, mas nesse ambiente quem chega? Quem chegou lá? Jesus chegou. De onde Jesus está vindo? Jesus está vindo do monte, aonde ele levou com ele o Tiago, o Pedro e o João para orar. Jesus está vindo do monte, aonde houve a transfiguração, aonde apareceu para ele Moisés e Elias. Jesus está vindo do monte, aonde algo extraordinário aconteceu, aonde Pedro e os discípulos viram Jesus falando com Moisés e com Elias, Jesus recebendo autoridade, Jesus recebendo sobre ele, sim, a testificação de Deus, que dizia para Jesus e aos discípulos que nós estamos agora na estação em que se passou a lei e os profetas, e aonde se conhece Deus pelo Filho. Então Jesus está vindo de um momento de um reconhecimento, e aqueles 3 discípulos, eles estavam vindo de um local. Uau, fala comigo assim, uau. Uau, fala assim, uau. Ou melhor, fica um pouquinho de pé. Feche meus olhos. Você já teve algum momento uau? Feche seus olhos. Pastor, o que é isso? Você já teve algum momento que os teus olhos foram abertos? Você já teve algum momento da sua história que você teve uma experiência com o Espírito Santo que abalou você, que te fez chorar, que te fez romper em línguas, que te curou, que abriu o seu entendimento, que fez você se perceber um pecador, e de repente você viu Cristo, Jesus vindo ao seu encontro? Você já teve momentos como esse? Tenta pegar esse momento, por favor. Feche os teus olhos, tenta pegar isso. Tem uma lembrança dentro de você, tem algo dentro de você, tem uma
uma experiência vivida por você, tem algo que você viveu apaixonadamente na presença do Senhor, tem algo que um dia chegou sobre você e fez você tremer todo, fez você entregar a sua vida, fez você abrir os teus lábios para poder fazer declarações de amor, de entrega a Jesus. Tem uma história dentro de você, tem uma história como houve uma história de Pedro, quando ele estava pescando, a pesca milagrosa. Tem uma história dentro de você, tem algo grande dentro de você. Por favor, tenta pegar isso, e na hora que a lembrança começar a tomar o seu coração, ergue os seus braços e apenas agradeça a Jesus, apenas agradeça, não ergue os seus braços. Se a lembrança vier, eu creio que virá. Agradeça a Jesus e diz: Jesus, obrigado, porque o Senhor me faz lembrar de um tempo, o Senhor me faz lembrar de uma estação, o Senhor me faz lembrar de um momento tão bom, tão incrível, tão poderoso que eu vivi na tua presença. Vai falando com ele, eu quero te contar uma lembrança minha. Estava eu fazendo um encontro com Deus, ministrando um encontro com Deus, e nós estaríamos ministrando sobre o batismo com o Espírito Santo. E aquele dia eu me coloquei afastado do povo, da multidão, para orar. Entrei dentro de uma sala e orava e buscava a Deus. E de repente, o pastor amigo meu, o pastor Rubens, vem ao meu encontro, pedido pelo Espírito para orar por mim. Ele diz assim: que Deus me deu uma palavra de Cornélio. Enquanto ele pregava, Pedro pregava na casa de Cornélio, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Ali eu saí e fui ministrar, e havia uma presença tão densa, tão poderosa do Espírito Santo. Enquanto nós começávamos a ministrar, de repente a presença encheu o local. Todas as pessoas foram poderosamente tocadas pelo Espírito. Muitas caindo ao chão, muitas falando em línguas. O poder do Espírito foi sobre aquele lugar, e eu me lembro que o Espírito Santo me pegou de tal maneira que eu saí igual um maluco, doido, correndo. Enquanto eu corria, as pessoas iam recebendo isso. Eu olhava aquilo e dizia: uau, isso é poderoso. Passado esse momento, diz o pastor, fala assim: pastor, me chama de Cadu, melhor, me chama de Joe. Enquanto eu olhava para você ministrando, o seu rosto parecia que tinha sangue, era muito branco, muita luz que eu vi. Uma lembrança que eu jamais vou esquecer de um tempo passado na presença de Deus, sendo servil a Deus para abençoar o povo. Pega as suas mãos mais altas e diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado experiências, porque o Senhor tem me dado história, porque eu tenho provado do teu amor, porque eu tenho visto o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que quando eu fraquejar ou pensar em desistir, o Senhor há de fazer comigo o que o Senhor fez com Pedro, que voltou para a pesca, e o Senhor aguçou em Pedro sua memória do primeiro encontro, do dia do alvo, do dia em que os olhos dele foram abertos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça isso comigo agora, e que o Senhor retire de mim toda a apatia, e que o Senhor dê a mim vigilância, percepções, discernimento da vontade do Senhor para a minha vida, hoje e amanhã, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e assenta com ele. Os discípulos têm história. Os
Os discípulos têm história de ver Jesus, os discípulos têm história de viver com Jesus, os discípulos têm muitas histórias. Mas aquele dia não era tão bom, aquele dia não era favorável, aquele dia estava dando tudo ruim, aquele dia as coisas não estavam acontecendo. Mas naquele dia, vem Jesus descendo do monte, e Jesus vem estar com os seus discípulos, e de repente o que Jesus vê é uma agitação de um povo, e Jesus vai ouvir de um pai dizendo que Jesus, eu tentei apresentar o meu filho aos seus discípulos, mas eles nada puderam fazer, nada conseguiram fazer. Então Jesus, ele vê um menino possesso, um menino sem força para usar a fé, ele vê um menino tomado pelo demônio, mudo e sem ouvir, ele vê um menino que dependia da intercessão do Pai. Agora, o que este pai não sabia ou não imaginava é que este pai estava para ter uma das melhores experiências da vida dele. Ele estava para aprender algo muito poderoso naquele dia. Ele estava para aprender uma grande lição, e a lição era de que não apenas o seu filho dependia do toque do poder de Jesus, mas ele próprio, o pai, precisava ser curado da sua incredulidade. Aquele pai vai buscar para o filho, sem saber que ele também precisava de receber um toque de Jesus. Aquele pai talvez dizia: a maior dificuldade é o filho, e não conseguia ver nele a grande dificuldade do seu coração. Aquele dia é incrível, porque aquele dia Jesus não vai lhe ensinar apenas a um pai a curar um filho, mas ele vai ensinar um pai, vai ensinar os discípulos e vai ensinar uma multidão. Então, naquele dia em que o pai esteve diante de Jesus, aquele pai não estava plenamente confiante de que Jesus podia curar o seu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias, a Érica falou de uma visita no hospital. Eu também estive no hospital do câncer. E nesses dias, entrando naqueles lugares para orar para a vida de pessoas que estão lutando pela vida, eu vi um hospital, graças a Deus, ele é um hospital de excelência na região, mas eu vi um hospital que está crescendo, abrindo mais leitos. Isso você pode olhar e pensar assim: isso é legal, porque ele está se abrindo para poder servir mais pessoas, mas eu estou vendo a quantidade de pessoas desesperadas, sem esperança, tristes, abatidas, e um monte de médicos que lá estão, que nos tratam super bem, que às vezes o que eles estão mais fazendo é tentar dar uma dignidade de um final, de um ciclo de vida às pessoas que estão sendo enfermas. A Érica disse que quando no hospital, na UTI neonatal, chegando lá, ela viu crianças recém-nascidas, mães, pais, que queriam ter um filho no braço e não pode ter, porque é sobre eles uma preocupação. Bem cuidado, sim. Mas nós recebemos uma boa notícia naquele dia. A Érica Condélio nos contou o caso de um menino que já estava naquele lugar há quanto tempo? Há 4 meses, numa sala onde ele era colocado de isolamento, dentro da neonatal. E aí eles estiveram lá, chegaram e contaram para mim assim: pastor, lembra do menino tal? Eu falei assim: lembro. Ele saiu do quarto do isolamento, e agora ele está saindo da UTI neonatal, está no quarto.
meses. Eu fico imaginando o coração do pai, o coração da mãe, o coração de uma família, 4 meses de desespero. A gente está cercado de situações assim. A gente está cercado de situações desesperadoras. Nós estamos cercados de situações onde nós somos rodeados pelo espírito da morte, de destruição o tempo inteiro. Essa cena em que eu olho para ela não é uma cena do tempo de Jesus, é uma cena dos tempos atuais. Eu quero falar com você algo e veja bem, nós, os discípulos de Jesus, nós estamos indo no hospital também. E quantas pessoas que nós estamos orando por elas, elas não estão sendo curadas. Quantas pessoas que nós, discípulos, estamos orando, elas não são curadas também. Sabe o que eu fico imaginando no coração desse pai? Era comum, até mesmo dentro da religião dos judeus, ter o exorcismo praticado pelos próprios mestres. Eu fico imaginando esse pai passando por qualquer lugar. Eu fico imaginando o pai ouvindo as histórias dos discípulos que estavam libertando pessoas, curando pessoas. Eu fico imaginando que para um pai brotou uma esperança. Eu fico imaginando esse pai agora diante dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, e eles não conheciam. Aí eu fico imaginando o pai quebrado, como quem diz assim: essa era a minha última esperança. Então esse pai, ele é um intercessor. Fala comigo assim: o pai é um intercessor. Porque o filho não fala, o filho não escuta, e é o pai que leva. Então o pai é um intercessor. Você é um intercessor. Se você tem orado pela sua família, você é um intercessor. Se você tem orado por uma cidade, você é um intercessor. Se você tem orado por seja quaisquer que forem as situações, você é um intercessor. Mas este pai é um intercessor e se colocou na posição de um intercessor descrente, enfraquecido e sofrendo. Que quando ele apresenta o problema e angústia para os seus discípulos, eles não podem fazer nada. Agora ele está diante de Jesus, e diante da pergunta de Jesus, esse pai, ele não logra querer esconder ou mascarar as coisas do seu coração, mas esse homem pega e fala para Jesus assim: se você pode fazer alguma coisa. Jesus viu também uma geração descrente e perversa, e viu os discípulos com uma pequena fé. 4 situações vistas por Jesus. Agora, o que Jesus fez? Primeiro, ele repreendeu a geração. Jesus chama a atenção de uma geração. Ele está chamando a atenção de uma geração de muitos homens, mulheres, pais, filhos, que estavam caracterizados por uma era de descrença, desconfiança, de uma geração com pensamento negativista, uma geração sem fé em Deus, por isso uma geração desleal, uma geração que não se podia encontrar, e em quem não se podia encontrar fé e nem confiar. Quando nós temos incredulidade, que é o que Jesus viu naquela geração, era a marca daquela geração. Jesus classifica aquela geração como uma geração perversa. Fala comigo assim: perversa. E meditando nisso, entendi algo, que a incredulidade, ela cria perversão, e a perversão gera um comportamento que é totalmente fora dos padrões de Deus, que Deus estabeleceu para a sua humanidade. Quando nós devolvemos para Jesus uma incredulidade, nós estamos sendo perversos, porque a nossa perversidade vai ser vista, sentida e percebida no seu comportamento. Como assim, pastor? Isso, o comportamento de quem desiste,
o comportamento de quem não abandona nada, o comportamento de quem tolera tudo, o comportamento de quem acha que tudo tanto faz, um comportamento que não gera mudança, mas é uma geração que vai à igreja, que cumpre os seus ritos, que se veste para cultuar a Deus Todo-Poderoso. Só que Jesus olha para uma geração e Ele diz assim: é uma geração perversa. Você já leu Romanos 12, em que Paulo diz para que, se nós renovarmos a nossa mente em Cristo, nós vamos transformar uma geração. Eu quero te perguntar, no meio dessa geração, quantas coisas você já desistiu? Quantas coisas você deixou de acreditar, ser perseverante e agir em fé? Será que nós podemos pensar que a geração que nós estamos vivendo atualmente, ela tem alguma similaridade com a geração da qual Jesus falava? Será que nós estamos pervertidos? Será que as nossas condutas não apontam para o Cristo? Então Jesus repreende uma geração. A segunda coisa que Jesus fez, Jesus repreende o pai do menino. O pai do menino estava dizendo a Jesus: se você for capaz de fazer alguma coisa, ele dá um problema. Ele fala: se você for capaz de fazer alguma coisa. E Jesus, lógico que ele podia curar aquele menino, mas a resposta daquele homem ofendeu Jesus, ofendeu a sua capacidade de curar, ofendeu a sua capacidade de quem ele é. A resposta daquele homem foi uma ofensa. E parece que esse homem percebe a ofensa que ele fez a Jesus, porque, veja, ele fala assim: se você puder fazer alguma coisa, e de repente ele fala assim: como que é? Se eu posso? Se eu posso? Eu acho que na hora aquele homem, ele arregalou os olhos, e foi uma besteira que ele falou, porque logo depois aquele homem vai dizer assim: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Você entende? Jesus repreendeu a ele. Ele disse: eu creio. E para pensar. Ele viu que ele não tem fé. Ele percebe que dentro dele ele não acreditava. Mas aquele homem faz algo incrível. Ele apela para a misericórdia de Jesus. Ele não cria no poder de Jesus para curar, mas ele acreditava que Jesus era misericordioso, cheio de compaixão. E aquele homem então, ele pede a Jesus para ajudar pela compaixão. Terceiro fato, Jesus fala com o demônio. O endemoniamento daquele menino era um endemoniamento complicado. Não era um endemoniamento de dias, era de anos. Possivelmente desde a infância aquele menino era possesso por demônio. Porque Jesus pergunta ao pai: desde quando ele está assim? E o pai fala assim: desde a sua infância. E o pai fala que ele tem um espírito mudo. E o pai relata que aquele menino é jogado ao chão. E alguns estudiosos falam que ele tem um ataque de epilepsia. E fica se debatendo para lá e se debatendo para cá.
Mateus fala que aquele menino era lunático. Além dele se debater para lá e para cá, além dele espumar pela boca, além dele não falar, ele não tinha sanidade mental. Então significa que Jesus, ele está falando para uma casta, ele está falando para uma situação aflitiva, desde a infância. Mas Jesus, então, ele dá uma palavra e ele fala: sai, e diz, e nunca mais tornes para ele. Os demônios não aguentam a palavra de Jesus e o comando de Jesus. Os demônios não escolhem se eles vão ficar ou se eles vão sair. Eles se submetem à autoridade do nome de Jesus. Então os demônios saem do menino, mas eles não saem do menino assim. Mas ele, ao sair do menino, está fazendo o menino ter um ataque muito violento. Aquele menino então começa a rolar para lá e para cá, se debater de todas as formas. E de repente o diabo assim, saiu. É a mesma coisa quando você percebe uma manifestação demoníaca em que tem um carnaval, holofote, em que o demônio faz o que quer com a pessoa com quem ele dominou durante muito tempo. A Bíblia diz que aquele menino parou com os ataques, mas ele estava aparentando estar morto. Engraçado isso, ou interessante isso. Então a multidão chega mais para perto, e como olha e fala assim: Jesus fracassou, deu ruim. Ele não foi capaz de expulsar, o menino morreu. E de repente Jesus vai até aquele garoto, toma-o pela mão. Jesus, através do afeto, do toque, ele toca no garoto e levanta o garoto. E eu creio, ele fala, mas eu creio que o menino deixou de estar surdo e começou a falar. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso dizer glória a Deus? Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, Pedro diz assim: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era tudo. Fala comigo assim, alto. Pedro viu muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas cenas semelhantes a elas. E em todas as cenas, Jesus nunca falhou. Em todas as cenas, o diabo nunca prevaleceu. Em todas as cenas, Jesus gerou a vida nos ambientes de desespero, de agonia e de incredulidade. Eu posso ouvir um amém? Jesus está ensinando os discípulos. A quarta questão que Jesus veio são os seus discípulos. E Jesus disse àqueles homens, Jesus não disse, melhor dizendo, que eles não tinham fé. Fala comigo assim: os discípulos tinham fé. Mas o que Jesus está dizendo é que a fé dos discípulos é fraca, é débil, é incapaz de gerar vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Levanta a mão e fala assim: Jesus está dizendo para os discípulos: eu sei que você tem fé, mas a sua fé é fraca. O pequeno aqui, o sentido de pequena, não é o sentido de tamanho, mas é de inutilidade. Por quê? Porque Jesus também estava ensinando os discípulos a fé do tamanho do grão de mostarda.
E quando Jesus ensinava a respeito da fé do tamanho do grão de mostarda, ele estava ensinando aos discípulos e a nós que a fé, mesmo que ela for minúscula, ela é capaz de produzir um resultado extravagante. Jesus, ou a lição que ele está querendo que os discípulos aprendessem, era que a fé deve vir de Deus e ser posta em Deus como produto da personalidade de quem Deus é. E quem possuir essa fé pode fazer grandes coisas, até mesmo remover montanhas. O que eu não sabia e aprendi estudando esse texto é que naquele tempo as pessoas apelidavam ao rabino que se destacava por sua grande inteligência, pelo seu intuito, pelo seu caráter, a esses rabinos, eles diziam que eles eram removedores de montanhas. Então o que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Nada vos será impossível, porque todas as pessoas enfrentam as montanhas no seu dia a dia. Mas o princípio da vida que obtém vitória é a fé que tem essas características do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei quanto a você, mas em muitos momentos eu me vejo lutando comigo mesmo. Parece que nós gostamos de trabalhar com as grandezas para dizer o que é mais fácil e o que é mais difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor me responda. O que é mais fácil? Retirar um caroço do braço de alguém ou retirar um câncer dentro de alguém? O que é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Fala para mim. Quem disse que para você é mais fácil tirar o caroço? Você já tirou o caroço de alguém, mandando ele sair? Quem disse para você que um caroço é maior do que um câncer? Quem disse para você que existe grandeza do que é maior do que é menor? O problema meu e seu é que nós queremos fazer a obra de Deus na racionalidade da mente, então a gente coloca grandeza. Então eu olho para as situações, entrei no hospital do câncer, que ali a grandeza ela é disparadamente enorme, porque eu olho para aquilo tudo, eu olho para alguém definhando, eu olho diante de alguém que não tem mais esperança, eu me deixo atingir, porque eu ainda estou acreditando que sou eu. E quando eu acredito que sou eu que vou curar, você vai entender que você não pode nada. O que Jesus está ensinando para eles? A fé é um dom de Deus. Quem deu foi Deus. Quem faz é Deus. E Ele pode todas as coisas. E cabe a mim e a você acreditar nisso. Ele é Deus de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Por isso, confiadamente nele, eu ministro pelo nome dele, a vontade dele na vida das pessoas. Eu não sei se você já entrou em crise. Eu já entrei, estou e estarei em vários momentos em que eu sou deparado com aquilo que diante dos meus olhos eu digo para mim: é impossível. Sabe o que Jesus está ensinando os discípulos aqui naquele momento específico? Eles se depararam talvez com um novo quadro de endemoniamento. Talvez eles nunca tivessem pego um demônio tão afetado como aquele.
Mas diante de um quadro novo, você precisa de ter uma estratégia nova. Diante de uma situação nova, você precisa ter uma visão para esta situação. E Jesus disse então para os discípulos que perguntam para ele: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles passaram vergonha. E Jesus disse para ele: essa casta é mais difícil, e ela só é possível sair através da oração e do jejum. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Que quanto mais vocês, eu, cada um de nós, estivermos permanecendo nele, aprendendo dele, olhando para ele, relacionando com ele, nós entenderemos que tudo é possível para quem crê. Se a fé é fruto de ouvir a palavra de Cristo, então o que eu preciso fazer para crescer em fé é ouvir a Cristo e acreditar no que Ele diz e colocar sobre as mãos dele, a capacidade de fazer que eu não consigo, mas Ele pode todas as coisas. Então, naquele dia, Jesus está dando uma grande lição. Primeira lição que Jesus está dando para a gente é que mesmo que eu tenha quadros sistêmicos de sofrimento, mesmo que eu tenha quadros desde a infância de sofrimento, Jesus pode e quer mudar essa situação. Segunda lição que Jesus está ensinou com o pai, confrontou o pai, confrontou ele porque ele não tinha fé. Eu acho legal esses confrontos de Jesus. Me lembro uma vez, eu morava aqui pertinho, na casa do Vitor, apartamento aqui atrás, na madrugada orando, olhando os carros passando na BR-116, gostava de ver os carros indo e vindo. E orava a Deus, e falava com Deus: Deus, faz essa terra de avivamento, e aqui nós recebemos e mandamos muita gente para muitas nações. Essa sempre foi minha oração, olhando para essa estrada. Mas aquele dia eu me deparei com um texto, e o texto dizia que no nome dele curava os enfermos, expulsava os demônios. Ok, a experiência de expulsar o demônio já tinha tido várias, mas a experiência de curar doente eu não tinha tido nenhuma. E aquele dia eu precisei olhar para o meu coração e confessar para mim mesmo, porque eu tinha medo de confessar. Eu não tenho fé. Ele me disse: se a gente acreditar em Deus, eu não tinha nenhuma cura. Ou o problema estava com Jesus, ou o problema estava comigo. E naquele dia eu fiz como seu pai. Eu confessei: eu me quero, mas me ajuda com a minha falta de fé. O que veio seguidamente é isso: várias tentativas de orar para curar, tentativas fracassadas, até que as tentativas começaram a ser assertivas. E eu comecei a crer que Jesus não falha aquilo que Ele fala somente. Porém, eu não me coloco diante de você como alguém que está assim, uau, bombando. Eu me coloco diante de vocês como alguém que aprende como você a crescer na fé, a conhecer o Senhor, fazendo conhecer. De glória em glória, de honra em honra, superando os obstáculos, conhecendo os meus limites, os meus medos, as minhas inseguranças, mas colocando todas elas diante do altar e crendo que Jesus pode mudar o quadro, porque eu acredito
E eu entrei naquele hospital, andava pelos corredores e orava assim: Senhor, traz um avivamento. Eu já ouvi falar de um tempo que Charles Spurgeon entrava nos hospitais para orar. Ele não precisava falar ou tocar em ninguém, mas aonde ele passava nos corredores, as pessoas imediatamente eram curadas. Eu ouvi dizer de uma história poderosa em que Jesus curava milhares e milhares de pessoas que passavam próximas às reuniões dos santos, sem que alguém falasse com eles ou pregasse para eles. Por isso a lembrança tem poder de despertar você. Por isso trazer à memória acontecimentos que você viveu, que você passou. Por isso às vezes o Senhor, Ele traz para mim e para você uma lembrança para que possa fazer assim: filho, volte a ser aquele homem que um dia você foi, volte a ser aquela mulher que um dia você foi, volte para o lugar que um dia você esteve. Porque eu tenho mais coisa a fazer, eu tenho mais coisa a ensinar a você, eu tenho mais coisa para edificar você. Eu quero fazer sobre uma cidade, mas eu quero fazer junto com você. Ele escolheu fazer junto comigo, junto com você. Ele escolheu manifestar a glória dele, chamando a mim e a você para sermos participantes disso. Mas o meu medo e o meu grande temor que eu tenho, e que às vezes nos cansa, é o que cansou o coração de Jesus, porque ele falava, ele fazia, ele ensinava, mas diante dele tinha uma geração incrédula, perversa. Por isso ele fala: até quando eu sofrerei? O que causa mais dor no coração de Jesus é não encontrar no meu ou no seu coração. Indigna Jesus quando ele olha para o povo que desdenha da sua palavra, de quem ele é, sendo incrédulo. E que nós estamos aprendendo, o que o Espírito Santo está te ensinando nessa noite. Pode ser que você seja conforme o menino, mudo e surdo. Seus ouvidos não foram abertos para ouvir o Evangelho, e seus lábios se fecharam para você. Pode ser que você é um lunático, um louco qualquer, e gasta a sua vida naquilo que o ouro e a prata consomem. Pode ser que você esteja vivendo a sua loucura física, ou espiritual, ou moral. Pode ser que você está vivendo momentos em que você é feito de um espetáculo. Todo mundo olha para você, ri de você, zoa de você, não acredita no que você diz. Pode ser que esse seja o seu primeiro estado, ou pode ser que você esteja como pai, um intercessor, alguém que está clamando por alguém, alguém que está orando por alguém, por uma família, por um filho, por um esposo, por uma cidade. Talvez você é como esse pai, intercessor, mas descrente. Você ora e pede, mas não crê. Pode ser que você é como aquele pai, ou pode ser que sejamos como os discípulos. Amamos a Deus, servimos a Deus, mas em alguns momentos a nossa fé é fraca, é débil, porque ela não tem nem poder para transformar você, quanto mais irá transformar alguém que você clama por ela.
essas três cenas, Jesus chegou na hora certa. No momento certo, Jesus chegou até a multidão. Ele foi Deus para o menino, ele foi Deus para um pai incrédulo, e ele foi Deus para um discípulo de fé fraca. Todos eles foram tocados por Jesus naquele dia. Eu quero fazer a você aquela grande pergunta que nós fazemos quando encerramos a nossa ministração: quem é você? Em qual qualidade de pessoa você está aqui nessa noite? Como menino? Como pai? Ou como discípulo? Você quer responder para Jesus? Você quer falar para Ele? Você quer se derramar para Ele? Você quer chegar diante dele? Quem quer fazer isso? Vem cá para frente, vem. Dobre seus joelhos. Passa um tempo de oração. Se você precisa de algo, se você precisa de ajuda, Jesus está para te ajudar. Se você precisa da cura, Jesus está para te curar. Se você precisa, como discípulo, aprender a se mover na fé extraordinária, você quer isso, não consegue, vem para cá, em nome de Jesus. Vem. Eu não vou ficar te apelando para você vir, não, tá?